Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para falar mais uma vez de Brasileirão. E hoje o assunto é o Ceará e a gente tem uma convidada especial, a Lívia Rocha, que é a nossa convidada do canal do Vozão. Vamos falar aí a expectativa do Ceará com esse bom início de temporada, né? Já tinha sido ótimo aí o fim do ano na Série B, com enfim, esse retorno, né, à elite do futebol brasileiro. Então, Lívia, bora lá, boa tarde. Bom, enfim, em qual for aí o momento do dia que vocês estejam ouvindo, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Se você for igual a mim, de madrugada, está ouvindo aqui, nos acompanhando. Um prazer falar com vocês, um prazer falar do Ceará Sporting Clube, que está muito bem nesse início de temporada 2025, como você bem citou. A gente tem uma temporada 2024 ali conquistando o campeonato estadual, tirando a hegemonia do Fortaleza, que seria o Hexa ali. A gente quebra aquela hegemonia, ganha o estadual, a gente faz uma Série B boa, com a chegada do técnico Léo Condé, né? A gente começa meio ruim ali com o Mancini, mas o Léo Condé pega para si o time, a equipe, forma uma equipe vencedora, que conquista o acesso para a Série A. O Ceará, que ficou só 2 anos na Série B, retorna, e agora começa uma temporada 2025 que muita gente não esperava isso, porque o Ceará teve um elenco totalmente reformulado, mas começamos muito bem essa temporada 2025. Agora vem o mais importante para todos os times, que é a Série A, né, no caso, o Campeonato Exato. Brasileiro. Eu queria até começar falando pelo Léo, né, o Léo Condé, que foi uma bela oportunidade para o Ceará que surgiu, né, que ele fez o mesmo trajeto ali com o Vitória, subiu o Vitória, acaba demitido assim muito rápido, né, de forma inesperada. E não tem como não falar do Léo, que o aproveitamento dele no Ceará é praticamente 70%, né, dos pontos disputados. Enfim, um trabalho impecável. Qual que é a sensação que vocês têm aí para o Brasileirão? Se você fosse dizer um objetivo do Ceará, obviamente é permanecer na Série A, mas vocês pensam que dá para fazer aí um pouquinho mais do que isso? Eu acho que nosso primeiro objetivo, voltando agora, com certeza é a permanência. Mas claro que a gente sonha em voltar para um sul-americano. Será que já disputou essa competição? Eu acredito que o técnico Léo Condé, ele é muito importante nisso. Acho que ele conseguiu construir uma espinha dorsal da equipe muito bem montada, uma equipe que realmente ela tem uma força física muito grande, ela tem uma defesa que está começando a ficar muito sólida ali, e um ataque com o Pedro Raul, que até o momento é o grande nome do Ceará para essa temporada 2025 e está mostrando para o que veio. Se ele veio muito criticado aqui no Ceará, ele está encontrando seu futebol. Então, acho que é isso, né? Eu acho que ainda precisamos de reforços, principalmente no lado de campo, mas eu acredito muito no trabalho do técnico Léo Condé, um cara assim tranquilo, não gosta muito de se mostrar, mas faz um bom trabalho no Ceará. E eu acho que o erro que ele cometeu ano passado pelo Vitória, não cometa pelo Ceará, né? Porque Série A é totalmente diferente de uma Série B, totalmente estadual, nordestão, não tem como se comparar. Então, acho que serviu até de lição para ele, né? Uhum. E você acha que a ideia de jogo, eu lembro que ele é até um treinador que gosta assim de ter a posse de bola, mas Série A realmente é complicado. Você acha que ele vai adotar aquele estilo mais reativo, ali um pouco mais paciência para, enfim, pelo menos no início do campeonato, para sentir como é que está o nível do Ceará em relação aos demais? O que você pensa disso? Eu acho que isso pode acontecer principalmente fora de casa, o Ceará esperar um pouco mais, né? Jogar um pouco mais realmente retranca, que a gente fala, colocando ali um terceiro volante de mais pegada. Eu quero muito ver isso, realmente, como é que ele vai utilizar quando o Richardson voltar, se vai ser o Dieguinho, o Lourenço e o Mugni, ou o Fernando Sobral. Então, essa é a nossa dúvida, querendo ou não, mas eu acho que o Léo Condé, ele é muito inteligente nessa sacada. O Ceará tem realmente muita posse de bola, o Ceará gosta desse tipo de jogo. A gente sabe que determinados adversários a gente não vai conseguir isso. Então, a gente tem que ver até essa estratégia dele, né? Porque a gente nunca teve ele em relação a isso. Em alguns jogos da Série B, ele fez isso com diferentes equipes. O Ceará ficou um pouco mais retrancado, já jogou até com 3 zagueiros. Então, eu acho que ele tem mais opções. Mas dentro de casa, desculpa, não tem como. Dentro de casa, a gente tem que ter o comando, né? Porque senão, você sabe como é. Não pontuando dentro de casa, não ganhando dentro de casa, a gente pode tropeçar, lógico, que tem equipes aí bilionárias
que são os grandes favoritos ao título, Libertadores, mas dentro de casa, com adversários possíveis e até impossíveis, a gente tem que comandar, e com certeza a nossa torcida, junto ali, o 12º jogador. Exato. Você já até citou aí dele, vou aproveitar aí para falar do Pedro Raul, né, que tem sido um destaque aí nesse início de temporada. Eu cheguei a separar aqui, ele já são 6 jogos e 5 gols, né, ele já superou o que ele fez pelo Corinthians em quase 40 jogos, ele já Uma superou assistência. só nesse início de ano, então é um jogador que tem sido vital. Você diria que ele, nesse momento, é o principal destaque da equipe, ou você apontaria outro jogador? Acho que não tem como fugir muito, né? Não, não tem como fugir muito, até porque, vou te explicar, a gente perde o Eric Puga e Saulo Mineiro, então a gente fica sem as nossas referências lá na frente. Então Uhum. tinha que chegar uma pessoa que, com camisa 9, que a torcida clamava pelo camisa 9. E o camisa 9 veio, o Pedro Raul. Chegou bem calado, chegou bem concentrado. A gente, na coletiva de apresentação, a gente estava lá, e ele mostrou muito foco, e é isso que está acontecendo. Não tá muito de over, tá? Não tá muito de. Só posta na rede social o jogo, e é isso que tá acontecendo, fomos campeões, vamos comemorar, e tchau, tá? Não tá muito de oba-oba ainda não, porque eu acredito que, como ele vem justamente disso, foi muito ruim no Corinthians, ele quer resgatar o bom futebol. Aqui no Ceará, ele foi muito bem acolhido por todo mundo, principalmente pela torcida. E ele citou isso na final do Campeonato Cearense. O Pedro Raul, ele chegou, pegou a camisa 9 para ele e colocou ali, ó. Sou eu sou aqui na frente, eu sou o centroavante. Até agora está indo muito bem, não perde uma bola aérea. Fez um golaço na final do estadual, um gol belíssimo. Foi importante nos outros jogos também, já da Copa do Nordeste, teve a Copa do Brasil. Então, realmente é o grande nome do Ceará para 2025 e é o que a torcida quer, tá? Ela quer que ele seja o grande nome. Eu até brinquei com os amigos, eu disse assim, gente, o gol tinha que ser do Pedro Raul. Até para a matéria ficar mais bonita, o gol do título tinha que ser do Pedro Raul. Até para ele, até para a gente. É até legal de contar essa história. Que a gente também pensa no Lucas Mugni, né, que é o cara criativo ali e tal, muitas vezes. Obviamente que o Pedro Raul depende um pouco dele também, muitas vezes, para marcar os gols. Mas, claro, quem mete ali a bola para dentro é o principal, é quem vai ganhar o maior destaque. Então, é isso. Eu acho que o Pedro Raul tá reconstruindo aí a imagem dele depois da passagem para o Corinthians, né? Ele jogou também no México, foi bem no Vasco, não tão bem no Vasco, mas é isso. É um jogador que encontrou ali a oportunidade certa na hora certa e também acabou que é bom para os dois, né? Que o Ceará também precisava muito desse jogador com a saída do Pulga, né? Mas eu acho que você citou o Lucas Mugni, que também estava na minha cabeça para citar, que é um cara que desde o ano passado também é a mesma coisa, né? Veio daquele jeito, a galera desconfiando, e o Lucas Mugni foi o grande cara do Ceará na Série B em 2024. Isso sem dúvidas. Lógico, falando do Eric Puga também, que incrível, né? Mas o Lucas Mugni é aquele cara que é necessário, que a gente precisa, e realmente também está muito bem, foi muito bem nos 2 clássicos e está indo muito bem também na Copa do Brasil. Enfim, ele é o cara pensante que a gente precisa ali no meio, mas a gente precisa também desse goleador, porque se não colocar para dentro da rede, não adianta nada, né? Exato. Agora um outro assunto aqui que eu acho muito interessante a gente citar, porque assim, o Fortaleza, esse momento do Fortaleza vamos dizer que é o melhor Fortaleza da história, né? Não tem como definir de outra maneira, com Vojvoda, enfim, campanhas incríveis no Brasileirão. E nos últimos 12 jogos do Clássico são 6 vitórias do Ceará, 5 empates e só uma vitória do Fortaleza. Eles ganharam o Que estadual de coisa. 23, ganharam o estadual de 23, mas o Ceará ganhou 24 e agora 25. Como é que o pessoal aí do estado tem visto isso, essa curiosidade é o maior Fortaleza da história, tem bons investimentos, né? Tem um bom plantel, Sim. essa sequência incrível no Brasileirão. E como é que tá a resenha aí, como é que tá a discussão do pessoal aí do Ceará, de Fortaleza, enfim. Tá, então, rapaz, dizem aí que é nosso filho, né? A gente tem que respeitar o pai e tal. Incrível, né? Porque assim, o Ceará, ele já mudou tanto de técnico, teve uma época que a Ave Maria era horrível, mas o Vojvoda não consegue ganhar de nenhum técnico do Muito Ceará. curioso. A freguesia tá grande, viu? Nesses últimos. A resenha aqui tá muito grande. A brincadeira não para, não, viu? A gente brinca mesmo, e tem que ser assim, né?
aquela rivalidade saudável. O grande problema do Vojvoda é o Ceará, ainda bem que não tem Clássico Rei na Libertadores, né? Porque senão ia ser difícil. A gente brinca muito, mas realmente o Fortaleza ia como grande favorito para o estadual, maior orçamento da história, é SAF, não sei o que mais lá, blá, 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 blá. Mas o Ceará, os operários, na sua simplicidade, foram lá e ganharam do Todo-Poderoso. Tá vendo como é que é futebol? Clássico é clássico. Clássico rei, o Ceará voltou à hegemonia que nunca deveria ter deixado de jogar. Né? 47 títulos, versus 46, e é isso. A gente sabe jogar Clássico Rei, a gente ama Clássico Rei, nossa torcida sempre dá um show. Você deve ter visto aí os mosaicos. Claro, coisa mais do mundo é isso, né? Mas a brincadeira não para, não, viu? Não para, não. E é o que a gente tá brincando, né? Ai, vamos para Libertadores. Sorte de vocês que não tem clássico por lá, porque se tivesse. Se for puxar esse retrospecto aí dos últimos 2 anos, realmente seria complicado pro nosso Leão do PC. Mais uma coisa, você citou bem aí o Pulga, o ano passado foi vendido ali no momento que complicou mesmo a vida do Ceará, né? E esse ano o Brasileirão tem uma pausa grande, né? Então, com a janela de transferências e tal. Vocês aí já têm talvez uma expectativa para o Ceará sofrer de novo aí no mercado de transferências? Como é que é? Será que o clube dessa vez está mais preparado do que teve nos últimos anos? Não? Vou te dizer uma coisa, eu detesto negócio de pausa. Porque em 2010, quando a gente estava na Série A, disputando ali, ó, nas cabeças, a gente ficou líder, né? Eu acho que era com o Corinthians, inclusive, era o PC Guzmão. Aí deu a pausa da Copa do Mundo. O rapaz acabou com a gente. O PC Guzmão foi pro Vasco. Eu não sou afim de pausas. A única pausa que deu certo pro Ceará foi lá quando o Lisca salvou a gente. Mas, assim, eu acho que hoje, até falando da diretoria executiva do Ceará, ela está mais madura em relação a contratações. O presidente não centralizou tudo, a gente tem os cargos bem direitinhos ali, bem separados, eu acho que isso foi um grande acerto da diretoria do Ceará. E eu acredito que sim, a gente está mais preparado, a gente tem ciência que precisamos de reforços, e talvez essa parada seja interessante. A gente teve problemas de transfer ban ano passado, com certeza isso aí prejudicou também, mas eu acho que esse ano isso não acontece mais, eu acho que o Ceará está pronto financeiramente, se organizou, e acredito que a gente pode sofrer porque o mercado está difícil. Você vê grandes times precisando, o nosso rival mesmo está à procura de um centroavante. Né? Você vê que, e não consegue. Tem que ser muito safo. Eu acredito que a gente pode sofrer por causa disso. O mercado é escasso, mas aí tem que usar criatividade. Tem que ser inteligente, né? Tem que fazer algumas apostas. Infelizmente, futebol é uma aposta. Né? Sempre é isso. O cara pode arrebentar no time, chegar no teu time e ser horrível. Então, futebol Então, eu acredito que o Ceará está mais maduro em relação a isso. Acho que está pronto para começar a Série A. Já sofreu bastante em várias Série A's, a gente sabe muito bem disso, né? Eu acho que hoje o time está mais pronto. Acho que o Léo Condé está mais maduro também, pelo que viveu no Vitória. Eu acredito que a gente vai estar atento ao mercado e podemos trazer, sim, peças importantes, talvez até alguns retornos para o Ceará. Você tem alguma aí, algum jogador aí que pode retornar, alguma coisa que você tem ouvido? Deixou no ar aí? Deixei no ar. Pode ser um volante que passou pelo Ceará, um meia, quem sabe. Vamos pesquisar então, galera. Começa a fuçar, vasculhar o Twitter aí, vamos ver quem é que... A galera sabe, o torcedor do Ceará sabe de quem eu tô falando. Então você tem que me ajudar, você tem que me falar quem é, que eu não sei. Mas assim, o que eu ia perguntar também, se tem algum garoto, alguma novidade, algum jogador jovem aí do Ceará que vocês têm visto com bons olhos e que vocês acham que vai ter boas oportunidades aí no Brasileirão? Tem esse jogador? Temos. Inclusive, ele entrou na final do Campeonato Cearense e, olha, ia marcando um golaço. Ia ser o gol do título. Eu falei assim, todo mundo, gente, o Guilherme era para ter feito o gol do título e tudo. Eu falei, gente, mas calma, ele é muito jovem. Tinha que ser o Pedro Raul. Até brinco com isso direto, né? Que tinha que ser o Pedro Raul. Mas o Guilherme é um centroavante alto. Ele foi promovido no mês passado e o Léo Condé tá dando minutagem para ele aos poucos, né? O Guilherme Luiz, né? No jogo contra o... Agora eu vou contra o... Foi na Copa do Nordeste. Esqueci o nome do time. Mas o Léo Condé, ele promoveu vários jogadores
Vários jogadores da base. Inclusive, o Zé Neto, que é um lateral direito, jogou, teve minutagem, foi muito bem. E o Ceará acabou vencendo, né? Que eu agora esqueci, gente. Espera que eu vou... Tu corta essa parte. Edita aí. Que a minha Copa do memória... Nordeste, vamos ver. Foi a Juazeirense, não? Juazeirense. Pronto, contra a Juazeirense. A gente usou vários meninos da base. O Guilherme entrou no campeonato estadual, ia fazendo um gol de cabeça. Então, acho que essas são as duas apostas para mim, o Guilherme e o Zé Neto, lateral direito. E tem outro jogador aí que também que tem se destacado nesse início do ano, é o paraguaio que passou até pelo São Paulo, acho que ele passou uma temporada no São Paulo, depois já, enfim, vagou e estava no Nacional também, no Uruguai, foi bem, o Antônio Galeano. O que vocês têm achado aí do Galeano? Galeano, paraguaio brasileiro, aqui já é Exato. assim, tá? O brasileiro nos surpreendeu, tá? Nos surpreendeu. O Galeano, aquele jogo difícil do Confiança ali, tal, o Galeano leva a gente para a decisão dos pênaltis, a gente consegue passar nos pênaltis do Confiança e ele já começa a entrar no... A torcida já começa a gostar do Galeano. Aí, quando é no primeiro jogo da final, o Galeano sofre o pênalti. Então, pronto, já está nos braços da torcida. E eu acho que ele deve ganhar mais oportunidades, porque, assim, o Ailon e o Fernandinho, que são os dois jogadores de lado, eles não vêm numa fase boa, né? Eu ainda acho que o Fernandinho ainda menos nesse início de temporada, a gente esperava muito dele, mas ele não está muito bem. Então, o Galeano tá já... Olha, essa vaga pode ser minha. E eu acredito que sim, o Léo Condé pode começar com o Galeano. Eu não sei se na quarta-feira, contra o Bahia, que isso aqui vai ao ar para o Brasileirão, né? Mas antes o Ceará enfrenta o Bahia pela Copa do Nordeste. Mas eu acho que sim, viu? Se continuar desse jeito, o Galeano deve tomar a vaga e ser titular, sim, porque ele realmente está muito bem. Quando o cara está bem, tem que botar para jogar, né? Tem que aproveitar a fase boa do cara. Então, olha, Lívia, obrigado aí pela tua presença. Então, o próximo episódio a gente tem aí mais um destaque do Campeonato Brasileiro, mais uma equipe, e fiquem de olho aqui em Ogol.